Pois é, eu estou fazendo essa gravação aqui para falar a favor do pastor Nilton, que o diabo me usou para destruir a vida dele. Ele mandou eu ir. Eu ia na segunda-feira na igreja em Urandi. Só que o diabo falou para mim, não vai. Você vai no outro, você vai terça-feira. Eu peguei e fui. Só que eu eu fui, tava fraca, eu não tava forte. Só que eu fui na terça, chego lá, tinha umas coisas lá na igreja lá. Aí eu peguei e entrei. Aí o diabo começou a se manifestar em mim. E não deixou, fez eu fazer coisa de errado lá na igreja. Coisa que eu não deveria fazer. Falei coisa do pastor Nilton que eu não deveria falar. Coisa que ele nunca fez comigo. Eu fui e falei. Porque o diabo mandou eu falar. Não foi eu que estava falando. Ele viu que eu estava manifestada. Ele viu que até meu rosto estava meio diferente. Ele viu tudo. O diabo quer destruir a vida dele, mas ele não vai conseguir. E eu fui liberta. Em nome de Jesus. O diabo saiu da minha vida totalmente. Fiz aquele escândalo lá na igreja. Mas não foi eu que estava fazendo, foi o diabo. O diabo até pesou a mão. Deus pesou a mão na minha menina. Colocou enfermidade na minha menina. Só que eu arrependi de tudo que eu fiz com o pastor Nilton. Coisa que eu não deveria fazer. O diabo falou para mim fazer. Só que agora o diabo não vai mais me controlar. Agora eu tenho Deus na minha vida. E vou fazer de tudo para consertar também a obra do Senhor e o erro que eu fiz. E Deus vai consertar tudo isso. Até minha menina aqui, ó, que tava com caroço no pescoço. O pastor orou. E não tem mais nada no pescoço. Tá doendo isso? Quem foi que curou você? Pastor. Por obra de quem? Do Senhor, não foi? Não foi Deus que Deus colocou a unção na mão dele, não foi? Que você não tá mais com caroço na garganta, não foi, mãe? Pois é. E hoje, lá na igreja, Deus mandou eu ir na igreja. Ele mandou escolher três provas. E eu fui escolher de chegar e falar a verdade. Porque eu arrependi de tudo que eu fiz com o pastor. Prostituição. Pois é, De quê? Da prostituição. Eu rasguei, até a roupa dele eu rasguei, mas não foi eu que estava rasgando a roupa dele. Foi o diabo que entrou dentro de mim e fez aquilo para mim fazer com ele. E hoje na igreja eu fui barrada para me dar meu testemunho. Eles não deixaram os pastores lá. O pastor regional Anderson, o nome dele é Anderson. E o pastor Gelmário e a missionária deles lá não deixou eu... Mônica não deixou eu falar. Eles me barraram lá na igreja. Mas até o som eles ligaram alto para mim não falar. Tá, mas assim, dentro da igreja, você foi fazer o que lá realmente na igreja? Aqui em Guanambi? Em Guanambi. Eu fui falar a favor do Senhor. Eu estava arrependido do que eu fiz com o Senhor, com o pastor Nilton. Certo. Eu arrependi. Mas eles estão dizendo que ele, no caso, me arrancou da obra por causa que eu prostituí. Foi, eles arrancou o Senhor porque o Senhor prostituiu, mas não é verdade. O Senhor não fez nada. Ou o diabo que mandou eu falar que o Senhor tinha feito isso. Mas então, o Senhor não fez nada. Então, e se for preciso, eu vou no apóstolo também. Eu sonhei com ele, falando toda a verdade com ele. Vai falar. Então, e eu vou falar. Eu nem que eu vou de pé, eu vou de carona daqui em São Paulo, mas eu vou falar a verdade. O Senhor não fez nada comigo. Estou... Foi o diabo que estava me usando, não foi eu, não. Foi o diabo que fez isso comigo. Eu arranquei o Senhor das garras daquela mulher. Aquela mulher não queria você. Ela queria o mal para você, pastor. Ele fez o mal e fez o bem para o Senhor. Porque ele tirou ela da sua vida. Então, mas aí você veio hoje. Eu vim hoje para mim. Que eu tava arrependida, porque eu só tinha 3 dias pra mim falar, porque eu escolhi a palavra, caiu certinho pra mim. 21, 1 Crônicos 21. Versículo 8. Versículo 8, eu escolhi a terceira. E aí você veio inocentar no caso, né? Foi, eu vim. Você veio falar. E eles não deixaram eu falar. Aí eles já sabiam já que eles tinham que me tirar da obra. Por quê? Por que eles querem me tirar da obra? Por quê? Porque o Senhor é bom e eles é mau. Eles estão sujando a casa do Senhor. Eles não é de Deus. Eles não é. O que aconteceu com minhas roupas na igreja? O pastor Gelmário pegou e pegou primeiro as roupas do cabide e colocou lá
no mototáxi do lado que tem da igreja e pegou a bolsa e ia jogar, não ia nem colocar lá no mototáxi, ia colocar na calçada na rua. Ia jogar e eu falei, não faz isso com as coisas dele não. Aí foi, pegou de novo e colocou as coisas do senhor lá dentro da igreja. E a senhora se lembra de ter feito tudo isso? Não. De ter falado assim com os pastores que eu prostituí e tudo mais? O diabo fez eu sair de lá de Urandi e vim direto para a igreja. Ele fez eu vir direto para a igreja falar um monte de coisa para destruir o senhor. Mas depois eu cheguei lá em casa, eu não consegui dormir, ficava com medo de dormir, ele estava me atazanando. E eu orando e ele não estava deixando. Não é de hoje que o diabo fica na minha vida, ele estava na minha vida. E aí veio um ataque. Ele viu que agora eu estou andando no caminho certo. Tá. E aí veio um problema que foi o quê? O ataque na sua filha, né? Foi. A sua filha ficou enferma, né? Foi. Mas quando eu saí de Urandi, eu falei para a senhora não fazer isso, que o quê? Que Deus ia pesar a mão, não foi? Foi. Então Deus pesou a mão sobre a sua filha. E em mim também. E mais em alguém, quem foi mais da sua família? O meu avô. Tá. Meu avô caiu. Tá certo. Mas e quando a senhora veio falar comigo na praça, que veio me pedir desculpa, perdão, eu não queria ir. Mas a senhora falou para eu ir, não foi? Foi. Mas eu fui na praça, mas tinha alguém comigo. Tinha Eu mais falei. Gente comigo do lado, olhando, não foi? Tinha mais outras pessoas. Eu falei para eles lá que o senhor não foi sozinho. Não fui só. Não tem problema. Eu não fui só. Eu fui porque eu fiquei com medo dela ainda de ir, não foi? Não foi? Foi. Verdade? Mas aquele dia não deu, aquele dia que eu chamei o senhor, porque eu estava arrependida mesmo. E aí naquele momento eu passei óleo na mão, passei na sua mão e falei o quê? Que a sua filha, quando você chegasse lá, ela ia ficar boa, não foi? Foi. Antes de eu pegar nela, ela já veio correndo dizendo que não tinha nada. Então quando saiu, tava um caroção nela. Tava. Do dia que ela arruinou, o caroço apareceu na terça-feira, o dia que eu fiz a maldade lá. E por causa disso tudo, a senhora se arrependeu? Arrependi. Arrependeu, viu que Deus era na sua vida e quis jogar o demônio pelo chão. A senhora tá libertando, tá? Tô. Tá libertando. Em nome de Jesus, tô. Não quero ele mais, ele não vai entrar mais na minha vida, ele não vai me atazanar mais. Tá bom. Então, valeu a pena conhecer o pastor Nilton, né? Valeu. Né? Porque Jesus está na minha vida. Eu creio nisso. Então, bom, eu prostituí com a senhora? Não. Tem alguém aqui fazendo a senhora falar as coisas forçadas? Não. Então, essa é a verdade, né? O senhor não fez nada comigo, nada. Se for preciso, eu saio daqui agora e vou de carona para São Paulo. Não. E falo para o apóstolo tudo o que eles estão fazendo. Fala seu número de telefone aí. Qual o seu número de telefone? 91 28? É 77 91 28 21 91. E tem um 77, claro. 81 43 43 92. Porque eu vou para o apóstolo, eu não posso ficar aqui mais nesse lugar. Depois disso, eu não sei quem está metido, o bispo, pastor Cláudio, esse pastor que desceu. A mulher lá falou que o bispo é mais do que o... Não foi? Falou para ela. Falou que o bispo que manda. Falei, não, quem manda na igreja, primeiro, quem manda nessa obra primeiro é Deus. A menina, a Laura falou. E segundo o apóstolo, porque se não foi a igreja, foi ele que abriu a primeira. Então eu vou ligar agora para o pastor Enaldo. Eu vou conversar com o pastor Enaldo. Pastor Enaldo, está acontecendo um problema aqui. Enaldo é o bispo. Eu não quero mais falar com o pastor Enaldo, vou falar com o bispo. Tá? Só conversar com o bispo. Você está sabendo de tudo isso aqui. Bom, isso aí vai servir muito. Obrigado, tá? A sua filha está curada, que Jesus abençoe, viu? Que Jesus abençoe a sua vida também. E outra, sua vida vai mudar a partir de hoje. Já mudou. Já mudou porque ter feito isso daí é uma mudança muito grande na nossa vida. É jogar o inimigo por terra. Foi isso que você fez, viu? Mas o inimigo quer destruir o Senhor, mas ele não vai conseguir. Não vai não, não vai não. Ele não vai destruir o Senhor. Nós vamos destruir em nome de Jesus. Tá? E ele me usou para me destruir. Ele entrou dentro de mim. Bom. Como é que de noite eu ia achar carona? 8 e tanta da noite, caminhão não para. O diabo que parou carona para mim. Que Jesus te abençoe. Grávida.